Alô pessoal, bem-vindos à aula 2 do nosso módulo 3, o mapa e o território do nosso curso Como Pensar como Cientista, o método científico e os limites da ciência. Pois bem, hoje nessa aula 2 a gente vai voltar ao método que a gente apresentou no módulo 2, mas agora vocês têm uma perspectiva muito mais bem informada de como esse método funciona. E vocês vão ver por que esse curso não é só sobre como funciona a ciência, mas é como a ciência pode ser importante na vida de vocês, ok? E esse aqui é um dos objetivos do nosso curso, né? Não é só explicar como a ciência funciona, mas como toda essa informação pode ser útil no seu dia a dia. Então, na aula 1, quando eu falei dos dois tipos de ciência, eu mencionei que esses dois tipos de ciência dependiam de você ter controle ou não direto sobre as coisas que você estava estudando, né? Então, por exemplo, você pode ir no laboratório, você pode manipular as variáveis para estudar a temperatura, a pressão, o volume, as reações químicas, se as bactérias estão comendo açúcar ou se elas preferem ácido sulfúrico, sei lá, né? Vocês podem fazer o que vocês quiserem dentro desse laboratório, testando as suas hipóteses. Mas você também tem as observações que são fora do laboratório, que dependem essencialmente de fenômenos naturais que você não pode controlar diretamente. Então, a astronomia, em que você está observando objetos celestes que estão distantes, né, que você não pode ter uma manipulação direta, né? Você está falando da geologia, que é o estudo das ciências da Terra, em que você está olhando, por exemplo, para as camadas, né, de minerais da Terra e tentando reconstruir uma história. Então eu gosto de chamar essas ciências de ciências históricas, porque elas, de certa forma, usam dados que contam uma história sobre o passado das coisas. Seja o passado do nosso planeta, no caso da geologia, seja o passado do universo, no caso da cosmologia, ou na astronomia você fala das estrelas, né? Ou seja, por exemplo, no caso de outras ciências em que você está lidando com coisas que você não pode observar diretamente, você está sempre olhando por fora. Então, por exemplo, se você está interessado em como as pessoas à sua volta pensam sobre política ou sobre religião, né, você pode diretamente ter contato com essas pessoas. Mas se, por exemplo, você está interessado em como as pessoas num país distante pensam sobre isso, você vai ter um contato indireto que é relacionado em como esses dados são coletados por uma outra pessoa, um outro projeto científico, talvez, e você então tem que adaptar essas observações aos seus interesses, ok? Então isso daí leva a ciência a ter uma natureza extremamente dinâmica, porque, essencialmente, ela depende muito de você ter um contato, um acesso direto àquilo que você está observando ou um acesso indireto ao que você está observando. Então eu gostaria de voltar aqui hoje, assim, para a gente começar essa nossa conversa, a falar mais uma vez na estrutura das teorias científicas. E vocês vão ver por quê daqui a pouquinho, né? Primeiro de tudo, né, lembrando que a ciência é um olhar para o mundo, né? Eu gosto muito de dizer que a ciência é um flerte com o desconhecido, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco numa outra aula e não nesta, né? Mas esse olhar para o mundo é um olhar para o mundo cheio de curiosidade, né? A gente quer expandir o nosso conhecimento, a gente quer entender melhor como as coisas funcionam, como nós nos encaixamos nessa complexidade que é a realidade do mundo natural, né? Quem somos nós, seres humanos, né? De onde nós viemos, quem foram nossos antepassados, os nossos ancestrais primatas. Tudo isso, todas essas são questões científicas, né? E vocês veem, então, o espectro incrivelmente amplo desse questionamento científico, né? Por exemplo, na aula 1 eu mencionei sobre as propriedades dos líquidos, né? Para se transformarem em sólidos ou para se transformarem em gases, né? Ou seja, coisas ligadas com a temperatura, né? Mas você também pode estudar os planetas que estão girando em torno do Sol e quais são as propriedades desses planetas, as massas, o tipo de órbita que eles têm. E você pode estudar
as bactérias, os germes que causam doenças, os vírus, como o Covid-19, por exemplo. Então, tudo isso faz parte desse questionamento científico. Então, a coisa mais essencial do questionamento científico é justamente a ideia de você observar algum fenômeno. Então, você está observando um fenômeno e esse fenômeno, então, é analisado cuidadosamente através de observações da coleta de dados. E o que acontece? Essencialmente, você, então, a partir desses dados, você tenta criar uma teoria, né? E eu vou explicar daqui a pouquinho o que quer dizer teoria, né? Mas, essencialmente, para nós aqui, é uma espécie de modelo. Lembra, na aula passada, que eu mencionei a ideia da água fervendo? Né? Eu falei, vamos então tentar criar um modelo de por que a água ferve, dependendo da composição molecular da água, né? Aí eu falei, sim, se você pensa que a água é feita de moléculas, e essas moléculas na água líquida têm uma interação, uma espécie de atração entre elas, quando você esquenta a água, então você começa a aumentar essa vibração dessas moléculas e, eventualmente, essas moléculas podem, como eu mencionei, está aqui o meu copo d'água outra vez, escapar desse copo d'água, e isso significa que a água começa a ferver. O processo de ebulição nada mais é do que isso, essa transição da água líquida para a água gasosa, em que as moléculas escapam dessa atração molecular que existe no estado líquido, né? Então, você cria um modelo em que você tem essas moléculazinhas vibrando e tal, essas moléculas têm uma velocidade, então você começa a idealizar essas moléculas na sua cabeça, criando esse modelo, e você tenta representar isso tudo matematicamente, né? Então, o modelo, na verdade, é uma representação simplificada de um fenômeno complexo. Ok? Então, em vez de tentar entender os detalhes todos do que está acontecendo num copo d'água, você fala, a água é feita de pequenas bolinhas, que são as suas moléculas, elas têm uma certa interação, e, eventualmente, quando você aumenta a temperatura, essas moléculas começam a vibrar e, pum, essa interação quebra, né? E você pode, então, falar das velocidades dessas moléculas e até que ponto a energia que está nessas velocidades é maior do que a energia de ligação entre essas moléculas, tem uma competição ali, uma espécie de cabo de guerra entre as duas, né? E, eventualmente, você, então, vai para esse processo de ebulição. Então, você tem um modelo simplificado do que está acontecendo, né? Ninguém olha para um copo d'água e está bebendo água e pensa em moléculas, mas é assim que você faz uma representação, uma modelagem dessa situação científica, ok? Então, segundo esse modelo, então, você vai e observa outras coisas. Então o que acontece quando a água vai do estado líquido para o estado, não para o estado gasoso, mas para o estado sólido? O que acontece? Por que a água se expande? Será que esse modelo meu de moléculazinhas se mover a uma determinada velocidade explica isso? E você vai ver que não explica. Então você precisa expandir. Então, tá vendo? Nesse fluxograma aqui, você fala, a teoria explica isso? A resposta é não. Então, você não pode usar essa imagem simplificada de bolinhas se movendo na água e tal, para explicar o processo de condensação da água, da transformação da água do estado líquido para o estado sólido. Por quê? Porque aí você vai ter um outro tipo de interação entre as moléculas, você vai criar uma rede cristalina, que é o gelo, de uma certa forma, ok? Então você precisa de um outro tipo de modelo, ok? Então você percebe em várias coisas aqui. Primeiro, que os modelos têm um limite de atuação, que nenhum modelo cobre todas as variações possíveis. Você sempre tem que adaptar o seu modelo à situação que ele está sendo aplicado, ok? Então, isso é verdade, por exemplo, em todas as teorias, eu vou mencionar isso daqui a pouco, né? Toda teoria tem um limite de validade. E além desse limite, você tem que modificar a teoria para poder, então, incluir novas observações. Então, a ciência, dessa forma, vista dessa forma, é sempre uma narrativa que está sendo corrigida e ampliada para poder explicar cada vez mais coisas. Ok? Então, quando um cientista fala, mas essa teoria é belíssima, o que quer dizer belíssima para um cientista? Né? Ela é bonita porque parece com uma rosa, com arco-íris, com o pôr do sol. Uma teoria é bela quando ela usa o mínimo possível
de afirmações, de princípios, e explica o máximo possível de fenômenos. Então, quanto mais bela, mais poderosa for uma teoria, mais simples ela é em termos conceituais e mais poderosa ela é em termos de descrição de vários fenômenos, né? E a gente vai ver alguns exemplos disso daqui a pouco. Então, esse processo, esse que eu chamo de fluxograma da ciência, é muito importante, né? Sempre os processos são testados de novo, porque vão ter sempre novos fenômenos. E aí você vê, essa teoria está explicando isso? Sim ou não? Se está, ótimo, continua observando até o momento em que não explicar mais. Então, uma teoria eventualmente tem que quebrar. Isso é uma coisa muito importante também, porque quando uma teoria quebra, a gente é forçado a ampliar essa teoria, os modelos que são a base dessa teoria, e com isso a gente aprende mais sobre a realidade. Então, a ciência ela não está só atrás da verdade, a ciência também está atrás do fracasso. O fracasso é essencial na ciência, porque quando um modelo fracassa, a gente tem que partir para um modelo melhor, né? E quando você tem um modelo melhor, você então tem uma teoria mais poderosa, mais bela, e você aprende mais. Então, errar, fracassar na ciência é muito importante para que a gente possa ampliar o conhecimento, né? Isso é uma coisa que parece meio paradoxal, né? Você fala, mas como assim? Então você tem que fracassar para poder aprender mais? Sim, você fracassa para aprender mais. E, aliás, pessoal, você só vai aprender mais quando você toma riscos, você tenta olhar para coisas novas, né? E você olha para coisas novas e você sabe que ou você pode ter sucesso com essas coisas ou elas podem ser novos desafios para você, né? A ciência é da mesma forma, né? Quando um astrônomo ou um físico teórico olha para um buraco negro e tenta aplicar a teoria do Newton da gravidade para esse buraco negro, essa teoria vai falhar, mas você tem que ter a coragem de olhar para esse buraco negro, uma coisa nova que está acontecendo, que você está vendo na natureza. Por quê? Porque você tem os instrumentos que são capazes de olhar para esse novo fenômeno e daí usar uma teoria que é mais poderosa do que a que você tinha antes para poder ampliar o conhecimento. E assim funciona a ciência. Então, a força do método. Qual é a força do método científico? Tem várias coisas. Primeiro, ninguém é dono da verdade. Se você tem um resultado científico, por exemplo, você fala, a água ferve a 100 graus. Vamos ficar nesse exemplo, que é um exemplo simples. Ninguém precisa acreditar em você porque você falou isso. Você vai no seu laboratório, na sua cozinha laboratório, e você duplica esse resultado. Você checa se ele é verdade ou não. Ok? Então você faz e fala, pô, tem razão, Marcelo tem razão, a água realmente ferve a 100 graus dentro da precisão dos meus experimentos. Então, todo experimento, toda observação, em princípio, deve ser testada. Okay? Então, se uma pessoa faz uma experiência e diz alguma coisa, faz uma afirmação, é fundamental que outros cientistas possam duplicar esse resultado, quando possível, para testar essa afirmação. Obviamente, nem sempre isso é possível. Se você tem, por exemplo, um fenômeno que ocorre uma vez, tipo uma estrela que explode numa galáxia distante, quem pegou esse momento da explosão, você não vai poder repetir porque aquela estrela explodiu naquele momento e tal, naquela galáxia, e você não vai poder repetir essa observação. É um pouco como aquele filósofo pré-socrático Heráclito, né, que sempre dizia que você não pode pisar no mesmo rio duas vezes, né? Por quê? Porque na segunda vez o rio já não vai ser o mesmo e você já não vai ser o mesmo, né? Então a ideia aí é que sempre que possível você tenta duplicar, então você tem que voltar no laboratório e o cientista, quando faz o relato da experiência, ele ou ela faz esse relato de forma que alguém que está lendo esse artigo possa replicar exatamente as condições em que esses resultados foram obtidos. Então você pega aquele negócio e fala, ok, pega 1 litro d'água, põe a temperatura de 25 graus Celsius, espera, põe no congelador durante 1 hora, vê o que acontece. Então você reproduz meio receita de bolo esses resultados para ver se realmente o que aquele cientista tinha dito confere ou não, ok? Então você tem que ser cético. O que a gente aprende dessa primeira lição é que o ceticismo é essencial.
que você não pode confiar no que alguma pessoa diz sem criticar ou tentar duplicar aquela afirmação de alguma forma, ok? Quando possível, obviamente, né? Então isso é muito importante. Outra coisa, a ciência, segundo, a ciência é uma linguagem universal. Não interessa de onde você vem, que língua você fala, em que Deus você acredita, em que partido político você vota, que time de futebol você torce. A ciência, ela tenta, em princípio, ir além dos preconceitos culturais, dessas escolhas tribais que a gente define, né, as nossas vidas, e com isso ela tem uma abertura muito grande, né? Todo mundo pode ter acesso a essa informação científica, contanto que fale, que entenda essa linguagem, né? Então essa abertura cultural é muito importante na ciência. Então, por exemplo, eu me lembro quando eu estava fazendo lá o meu doutorado na Inglaterra, tinha gente do Egito, tinha gente da Índia, tinha eu do Brasil, tinha gente da Austrália, tinha gente dos Estados Unidos, da Inglaterra, mas quando a gente estava falando, por exemplo, da teoria da relatividade geral do Einstein, todo mundo estava falando a mesma língua, todo mundo estava focado no mesmo problema, com os mesmos instrumentos técnicos, a matemática, e com as observações que os que fazem observação nos dão. Então isso é muito importante, isso daí é um modelo muito importante de abertura intelectual. Tudo isso, obviamente, em princípio, como a gente vai ver, existem limitações disso, porque todo mundo aqui é ser humano e, obviamente, a gente sempre vem para alguma coisa carregando toda uma história, toda uma bagagem de preconceitos e de bom senso que a gente tem que tentar manejar quando a gente está discutindo algum assunto científico. Então essa abertura é muito importante. Você não precisa concordar comigo para poder conversar comigo e trocar ideias comigo. Essa é uma das lições mais importantes na ciência. A gente vê isso, por exemplo, muito num país dividido politicamente como o Brasil ou como os Estados Unidos, em que as pessoas falam, se você não concorda comigo politicamente, eu não vou te ouvir em nenhum outro assunto. Isso é um absurdo, moçada, entendeu? Mesmo que você não concorde com alguém politicamente ou em termos religiosos, você tem que ter essa abertura intelectual para poder conversar com aquela pessoa, entendeu? Você não concordar com alguma coisa é o começo de um crescimento conjunto. Nós dois podemos entender melhor quem nós somos se nós não concordamos um com o outro, né? Então não se esqueçam disso, não interessa se você concorda ou não com uma pessoa politicamente, isso não é um determinante para você poder conversar e aprender com essa pessoa, ok? Muito importante isso, é uma lição da cultura. Terceiro, o processo científico é um processo democrático, no sentido em que todo mundo tem direito à crítica, tá? Não interessa se você é um aluno de doutorado, se você é um prêmio Nobel, se você tem alguma coisa a dizer, as pessoas têm que te ouvir, contanto que, obviamente, seja uma coisa bem fundamentada. E não, eu acho que porque... Quem é você? Eu sou um engenheiro aposentado. Mas a gente está falando da teoria de termodinâmica dos buracos negros, entendeu? Então, você, obviamente, tem que ter um conhecimento específico do assunto que você está lidando, mas, contanto que você tenha, as pessoas têm que te ouvir. Então, existe uma inclusividade. Junto com essa abertura, a gente tem essa inclusividade que todo mundo tem direito a ser escutado. Então, quando a gente fala de alguma coisa sobre ciência, por exemplo, quando eu era aluno, estava lá o meu orientador de doutorado, os outros alunos, os pós-docs, todo mundo na frente do buraco negro discutindo um problema, tá? E todo mundo tinha direito a falar alguma coisa. Isso é muito importante. Então, inclusividade. E também a ideia, esse é um outro ponto, o quarto ponto, a verdade. A verdade não é baseada em autoridade. Então, se você é um cara que ganhou muitos prêmios e você faz uma afirmação, só porque você ganhou os prêmios e você é um cientista famoso, não significa que você esteja certo. Entendeu? Você pode estar falando uma grande besteira, né? Então, isso é muito importante. A gente é contra o dogmatismo. Então, a ideia do antidogmatismo também é fundamental na prática da ciência. Ok? Então não acredite no que uma pessoa te diz só porque aquela pessoa tem uma autoridade sobre você.
pense criticamente sobre aquela informação e veja se de fato ela é duplicável ou se ela realmente é aceitável, né? Da onde que veio a opinião dessa pessoa, ok? Outra coisa, ponto 5 da ciência, a capacidade de se autocorrigir, né? A ideia de que quando a gente olha para o mundo, como eu expliquei no slide anterior, sempre vão haver novos fenômenos que não tinham sido antecipados antes, isso daí faz parte da história da ciência, né? Eu sempre digo que a surpresa ajuda os bem preparados, né? Então você monta um laboratório, descobre um fenômeno novo, pô, claro, você montou um laboratório, descobriu um fenômeno novo. Então, quando isso acontece e você percebe que isso não está sendo incluído ainda na explicação anterior, você tem que corrigir a sua explicação anterior e com isso você tem a renovação. A ciência se renova o tempo todo, ok? E outra coisa, ponto 6, as hipóteses sempre têm que ser testadas, né? O conhecimento, ele é gerado, ele não é inventado. Você não pode tirar a história da sua cabeça e falar, a Terra é plana. Por quê? Porque eu disse, ou porque eu não acredito. Não, cara, não existe eu não acredito. Existe você olhar para o mundo, você fazer observações sobre o mundo, você fazer uma análise quantitativa dessas observações, usar os modelos para discutir essas observações e aí chegar a uma conclusão que você pode falar para o mundo através de uma hipótese, através de um artigo que é bem fundamentado, entendeu? Você não pode inventar verdades porque você acha que elas são verdades. Não existe achismo em ciência. Existe uma hipótese que pode ou não ser validada através de observações. Okay? Então, o conhecimento ele é gerado através desse vínculo, dessa conversa constante que a gente tem com a comunidade científica. Então, uma teoria é um sistema de ideias que explica alguma coisa, né? Especialmente se é baseada em princípios bem gerais, como eu tinha dito antes, que é independente daquilo que está sendo explicado. Exemplos: a teoria da gravidade universal do Newton ou a teoria da evolução de Darwin. Quando a gente fala em teoria, né, as pessoas têm essa ideia de que teoria significa que é uma invenção, que não é uma coisa certa. Absolutamente não, pessoal. Teoria é uma coisa que já foi validada experimentalmente, entendeu? Quando eu falo da teoria da gravitação universal do Newton, essa teoria já foi testada, retestada, tritestada e ela funciona dentro dos seus limites de validade. Então, por exemplo, se eu quero mandar um foguete para Saturno, a teoria do Newton, que massas se atraem com uma força que é o inverso do quadrado da distância, funciona belíssimamente. Eu não preciso usar a teoria da relatividade geral do Einstein. Mas se eu quiser entender o que acontece perto de um buraco negro, como o universo está se expandindo, o que acontece perto do Big Bang, o que são ondas gravitacionais, eu tenho que usar a teoria da relatividade geral do Einstein. Então, toda teoria tem um limite de validade, mas dentro desse limite de validade ela já foi testada e retestada. A teoria da evolução do Darwin é a mesma coisa. Ela é uma teoria que mostra como que as espécies animais vão se transformando no tempo. Por quê? Porque o processo reprodutivo genético não é perfeito, tem imperfeições. Essas imperfeições são mutações e algumas mutações raramente são beneficentes, beneficiam, vamos falar assim, a espécie, ou seja, ajudam a espécie a sobreviver melhor. E, portanto, você tem aí, então, uma vantagem evolutiva. E, com isso, o processo de seleção natural, que é uma consequência da teoria da evolução do Darwin, diz que as espécies mais bem adaptadas são aquelas que sobrevivem. Então, mutações que são ruins vão acabar com a espécie, mutações que são boas vão ajudar a espécie, e essa teoria avança dessa forma. Essa é uma teoria universal? Por enquanto, sim. Não foi encontrado nenhum contra-exemplo da teoria da evolução do Darwin. Se a gente achar vida em algum outro planeta, será que vai seguir essa teoria? Muito provavelmente, mas a gente não pode afirmar até a gente ter esses dados, até a gente descobrir essa nova forma de vida e ver se ela realmente funciona através desse processo de seleção natural. Muito provavelmente sim, se bem que os detalhes do processo reprodutivo vão ser certamente muito diferentes, ok? Então, é muito importante a gente entender isso. Então, voltando, resumindo rapidamente, as grandes vantagens do método científico. Primeiro,
a gente tem que ser cético. Esse ceticismo construtivo é muito importante. Não aceitar qualquer informação sem testá-la antes ou sem pensar criticamente sobre ela. Você tem que ser aberto, você tem que poder ouvir outras pessoas, entender o que elas estão dizendo, ver o ponto de vista das outras pessoas e tentar realmente aprender com elas sem os seus preconceitos que você carrega contigo. A inclusividade, qualquer pessoa que saiba do que está falando, não qualquer pessoa que inventou que sabe o que está falando, não. Uma pessoa que é qualificada tem direito a uma opinião, discutir e ter essa opinião validada com os outros técnicos, cientistas que estão discutindo essa questão. E isso é muito importante, né? E o antidogmatismo, não interessa se você é o campeão do mundo, se você sabe tudo, porque ninguém sabe tudo, mas se você tem muitos prêmios. Quando você faz uma afirmação, essa afirmação pode ser criticada por um cara que está ainda no segundo ano lá do doutorado dele ou dela, ok? Então isso não significa que saber ou ter mais experiência significa que tudo que você falar está certo, né? Isso daí é uma grande bobagem. Então, muito importante duvidar da autoridade, ser cético, ser aberto, né? Entender que as opiniões mudam com o tempo, que as opiniões se renovam, ok? E que o conhecimento ele é gerado, ele não é inventado. Você não tira coisas da sua cabeça, você precisa realmente se dedicar, aprender as técnicas de laboratório, fazer as experiências, analisar as observações, criar hipóteses, discutir com seus colegas, escrever os artigos científicos para então ver se a comunidade aceita ou não aquilo que você está falando, ok? Por isso que a ciência é forte. Por isso que a ciência, quando tem uma afirmação científica que é validada pela comunidade, ela carrega um peso muito grande. Então, quando a gente fala vacinas salvam vidas, é porque elas salvam vidas. Não é que alguém está inventando que estão salvando vidas ou que tem alguma teoria da conspiração. Não, é muito simples, entendeu? Mas essa simplicidade dessa afirmação veio com toda uma bagagem, com toda uma quantidade de testes fundamentais, ok? Que levaram os cientistas, a comunidade científica, a essa conclusão. Ok, pessoal? Muito, muito importante, mas eu queria terminar essa aula com essa afirmação. Todos esses ensinamentos vocês podem levar para casa e aplicar na vida de vocês, para vocês entenderem que a ciência, esse método científico do pensamento, é a melhor arma, a melhor ferramenta que a gente tem para a gente poder levar uma vida com uma independência intelectual, com autonomia, para a gente não ser manipulado por outras pessoas. Então, esse pensamento científico cria uma autonomia, faz com que você seja mais independente e não uma pessoa que dependa dos outros para ter uma opinião sobre tudo. É isso, pessoal. Então a gente agora vai concluir esse módulo 3, o mapa e o território, com a nossa última aula, em que eu vou falar justamente dessa ideia do mapa e do território. Até daqui a pouco.